E aí, pessoal? Então aqui eu vou dar continuidade ao desenho do Bruce Lee, tá? A referência tá aqui atrás, ó, vocês não vão conseguir ver porque eu quis pegar uma imagem melhor para vocês aqui nessa região, para ver se eu consigo mostrar para vocês como eu faço, tá? Desde já eu peço desculpa para vocês, mas eu tô começando a gravar no meu celular aqui, então se a imagem não tiver tão boa para vocês, eu já peço desculpa, mas eu vou tentar melhorar isso com o tempo, tá? Vou tentar comprar uma câmera com uma qualidade melhor para estar passando uma resolução para vocês melhor, tá? Mas por enquanto o que a gente tem é isso, então a gente faz ao vivo, tá? Aqui como, ó, a utilização da lapiseira, tá? 0.5, a espessura dela, lapiseira 4B. Como eu falei para vocês, eu vou fazer traços finos aqui na sobrancelha, por exemplo, a sobrancelha do Bruce Lee. A sobrancelha ela é feita de traços não, pelos curtos, que seguem uma determinada direção. Aqui na minha referência eu estou tendo essa direção aqui, ó, tá? E assim eu vou seguir, tá? No primeiro momento eu não vou me preocupar, porque era para eu ter feito uma base aqui por baixo, mas como a sobrancelha está bem escura no meu desenho, eu já peguei a lapiseira 4B, tá? Daqui a pouco eu vou ter que escurecer o rosto dele, vou ter que escurecer um pouco mais a sobrancelha. Aqui no primeiro momento é só para mostrar para vocês a utilização dos materiais. Sempre naquela dica que eu dei para vocês, fazendo os traços finos, tá? Que isso passa uma impressão de realismo maior. Começa fino, termina fino. Algumas pessoas vão ter facilidade, mas outras é preciso treinamento, tá? Na saída é um pouco mais fácil você deixar o final da linha fina. O problema é na entrada, porque você precisa entrar com a lapiseira já em movimento. Porque se você bate... Deixa eu pegar o papel aqui. Quando você vai fazer um traço, geralmente você coloca e faz. Vocês percebem que a parte de baixo ficou mais grossa do que a parte de cima? Então, quando você quiser fazer um traço com ponta fina no início e ponta fina no começo, você precisa entrar com a lapiseira já em movimento e não com ela estática, tá? Você entra com ela em movimento, viu? Esse aqui saiu bem melhor, viu? E isso com o tempo você vai pegando, tá? Precisa estar com a mão bem soltinha aí, tá? Aqui agora eu vou passar um esfuminho só para espalhar, não vou apertar, tá? Lembrando que nunca aperte o material, seja suave, tá? Eu vou passar o esfuminho, vocês vão ver que esse grafite que estava aqui, ele vai espalhar, ele vai preencher a parte branca, tá? A sobrancelha aqui da minha referência, ela tá bem grossa, então vai pegar bastante grafite aqui, eu vou ter que escurecer bastante. Aqui eu usei só a lapiseira e o esfuminho, tá? Dei uma preenchida aqui na pupila dos olhos dele. Os orientais sempre com o olhar, o formato do olho bem característico, né? Puxadinho. Aqui eu só dei uma preenchida também nessa sobrancelha. A sobrancelha, ela sempre vai ter algumas partes mais escuras. Aqui na minha referência, essa ponta, você sempre se baseia com relação à luz do desenho que você começou já. A luz, tipo, tá vindo daqui, tá? Aqui é uma região onde tem menos luz, então eu tenho a fonte de luz vindo daqui e para cá menos luz. Então, no caso, a sobrancelha vai ser do mesmo jeito, tá? Nunca me preocupando em deixar uma sobrancelha perfeitinha, porque a sobrancelha ela não é perfeita, tá? Pelo menos aqui a da referência ela não é. Não me preocupei em tirar os traços aqui, ó, pode ver que existem pontas passando aqui, não sei se vai dar para ver devido à resolução aí do vídeo. Aqui do mesmo jeito, a sombra da sobrancelha, ela tá para esse canto aqui,
a parte mais de dentro, enquanto essa aqui tá para a parte mais externa da sobrancelha, tá? Tudo isso é observação da referência. Pessoal, eu gosto de vir marcando sempre as expressões do rosto. Expressões, para quem não sabe, são as linhas que vão dar a fisionomia da pessoa. Vão dar a característica da referência, sabe? Por exemplo, aqui ele tem essas rugas bem no meio da testa. Eu gosto de vir marcando elas, lembrando, nunca aperto o lápis, tá? Aqui eu peguei um lápis H, para você ter noção, eu faço a base com ele. É um lápis com grafite claro, tá? Depois eu venho com esfuminho. Ele tem algumas rugas aqui também debaixo do olho. Vocês podem ver que nessa região aqui, eu não vou dar zoom porque senão vai perder qualidade, tá? Mas essa parte aqui tem uma linha dentro, que essa aqui no caso seria o olho, e essa aqui, essa linha de fora, ela vai ser a pálpebra, tá? Aqui na pálpebra você ainda encontra os cílios, sempre fazendo com paciência, não precisa, esses cílios vão sumir, eu só tô demonstrando para vocês, tá? Os cílios geralmente eu faço por último. Sempre vai observando na sua referência, tá? Que ele tem os cílios, lembrando que existem cílios na parte superior, na parte inferior. Os orientais não tem tanto essa característica dos cílios superiores serem para cima, e os cílios deles são meio que retos, sabe? Tanto é que na minha referência eu quase não consigo ver os cílios desse olho aqui. Pelo menos o do Bruce Lee é assim, né? E aqui você vai dando a profundidade. Profundidade é você vindo mais, você sempre vai fazer o degradê. Você vem sempre do tom mais escuro para o tom mais claro, tá? Por exemplo, aqui eu comecei com eu apertei um pouco mais o lápis e de acordo que eu vou saindo, eu vou me distanciando do tom mais escuro, eu vou clareando, eu vou tirando a força do lápis, tá? Vocês podem ver que já deu uma profundidade aqui, tá? Sempre observando. Eu gosto de marcar a região do nariz, porque quando eu fizer a base, essas linhas que eu fiz aqui, elas vão sumir. E aí, se sumir, é meio que você se perde no desenho. Pelo menos eu me perco, né? Então, eu gosto de vir marcando e depois eu venho com esfuminho suavizando essas linhas para que não fiquem tão aparentes. Para que eu não venha borrar o desenho também. Deixa eu passar o esfuminho aqui para vocês terem uma noção de como que vai ficando. Vocês podem ver que eu utilizo bastante o esfuminho. Isso foi dessa sobrancelha aqui, ó, que eu passei no lápis 4B, tá? No grafite 4B. Eu venho com um pedaço de lixa comum, de pedreiro, que você encontra na ferragista, de pintor, na verdade, né? Passa. Aqui, ó, como eu faço, tá? Venho, limpo, tiro o excesso do grafite que estava na ponta. Sempre deixo a ponta como se fosse a ponta de um lápis, tá? Eu tiro só aquele excesso que fica em cima para não servir para não passar em cima da área que eu não quero escurecer. Vai que eu escureço demais o desenho, aí complica, né? Então, eu venho sempre traçando de leve, vocês vão ver que vai dar a suavizada. Aqui ficou um pouco forte, mas depois eu venho com a borracha Limpa Tips, ela dá uma amenizada. Aquela borracha que parece uma massinha, sabe? Ela serve para isso, ela é maleável, você pode dar forma à ponta dela e ela tira a mancha do desenho sem você borrar, tá? Ela é muito útil. Então, se você puder comprar e ter ela no seu material, eu aconselho, tá? Depois de ter demarcado as regiões que eu queria aqui, né, de expressão, a borda do nariz dele aqui, passei também a lapiseira 4B aqui, só para dar um formato na boca. Eu vou passar o lápis que eu faço a base, tá? Esses lápis mais duros, que soltam menos grafite, eu utilizo ele eu aponto ele no apontador, tá?
Eu quase não utilizo o pó deles, e então eu prefiro usar. Vocês podem ver que é um lápis que a gente utiliza bastante. Ó, ele tá pequeno em comparação aos outros. Vou mostrar para vocês aqui a forma que eu aplico, tá? Eu poderia passar com o pincel, mas eu prefiro assim também, porque eu tenho medo de manchar o rosto. O rosto é uma parte do desenho que eu tenho muito medo de manchar, sabe? Então eu prefiro sentir a pressão da minha mão aqui do que ter alguma sujeira no pincel que eu não vou conseguir ver e acabar riscando, manchando o desenho e estragando. Pode ver que eu vou passando o lápis de leve, tá? No mesmo sentido. Vai passando o lápis de leve. Isso aqui é só uma base, é só para você tirar o branco do papel. Aqui vai ficar meio confuso essa mancha que ficou do carvão do cabelo. Só que daqui a pouco a gente vai passar o pincel de novo. Vai passar o grafite 4B aqui, ou até mesmo o carvão bem fininho, com a ponta bem fina. E a borracha monozero, e a gente vai corrigir essa região aqui. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Sempre com cuidado. Não aperta o lápis. Sempre no mesmo sentido. E uma dica importante que vai ficar quando você for preencher regiões tenta trabalhar o melhor possível com o lápis, tenta preencher, não deixa só para o pincel quando você for passar o pincel para suavizar, para uniformizar o grafite, tá? Uniformizar que eu falo é deixar lisinho, tá? Para quem não entende a linguagem ainda, é você deixar com aspecto liso mesmo, como se fosse a pele, tá? Se bem que a pele tem poros, mas isso é um outro vídeo, uma aula mais complicada, falar sobre a questão da textura de pele, tá? Eu preenchi toda a parte do rosto dele aqui, como vocês estão vendo, com o lápis H, tá? Eu fiz a base, pode prestar atenção que foi tudo no mesmo sentido, tá? Isso aqui eu acredito que ele dá uma uniformidade e facilita muito na hora que você vai homogeneizar, tá? Toda a área que você preencheu. Agora eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês a utilização desse pincel, tá? Você pode utilizar um outro pincel, papel higiênico. Eu geralmente gosto de usar desse pincel porque ele é bastante macio. Não sei se você tem essa marca aí na sua cidade, tá? Mas é Macrilan. É um pincel de maquiagem. Eu comprei numa loja de utilidade, passando e vi, acabei gostando demais desse pincel, tá? Não foi caro. Você tem noção, material para desenho não precisa ser caro. Se você souber utilizar, tá? Você faz ótimos desenhos, você faz ótimos trabalhos até com papel higiênico. Você conseguiria fazer isso aqui com suavidade, tá? Mas papel higiênico já é para quem mais tem uma prática maior. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu vou passar também o pincel de... Vocês podem ver que ele é... Aqui a questão da luz não vai deixar de mostrar, não vai permitir eu mostrar muito bem, tá? Mas eu vou tentar pegar o celular depois no final do vídeo e mostrar a diferença para vocês. Aqui eu vou passando de leve, sem pressa, como sempre, né? Passo por cima, pode passar por cima da parte branca do olho, porque o olho ele geralmente nas imagens preto e branco ele não vem branco, ele vem meio que cinza, tá? Aqui você tenta sempre observando os lugares onde ainda tem a porosidade do papel aparecendo, tá? Vou tentar fazer aqui um meio a meio para vocês, para mostrar a diferença. Aqui no ângulo de vocês não vão conseguir ver. Talvez de frente vocês consigam ver melhor. Vou só terminar de passar desse lado aqui e já mostro para vocês. Ele meio que também dá uma desfocada no desenho, tá? É bom ter cuidado. Deixa eu pegar a câmera aqui do celular e mostrar para vocês. Vocês podem ver que ele dá até uma escurecida a mais, né?
A luz não deixa vocês verem. A câmera do celular não consegue pegar. Dá de ver pouca coisa, mas já é possível notar a diferença, tá? É isso aí, pessoal. Esses são os materiais que eu vou utilizar para fazer o rosto, tirando os outros lápis, tá? Que eu vou utilizar também. Vou terminar aqui de passar o pincel. Aqui eu venho com o lápis 2B, tá? Vocês perceberam que essa região, depois que eu passei o pincel, ele já deu uma suavizada naquela parte que estava escura, que parecia estar manchada. Aqui já está funcionando como se fosse a sombra do cabelo, tá? Então não se preocupa se você vê que ficou manchado, se está muito preto. O nosso cérebro tem uma questão que quando você pode passar as duas cores, no branco e no cinza. A que está no branco ela vai ficar mais escura do que a que está no cinza, tá? Isso aqui é uma questão do nosso cérebro, como que ele percebe a determinada tonalidade em determinado espaço já preenchido com alguma cor, tá? É meio complexo para explicar, mas num vídeo mais para frente eu vou fazer uma demonstração para vocês. Agora eu vou começar a preencher da mesma maneira, bem de leve, sem pressionar o lápis, olhando na referência. Quando o tom vai ficar mais escuro, tá? Quando eu for passar o pincel, quando vocês forem passar o pincel ou esfuminho, ele vai escurecer além da tonalidade que você acabou deixando no papel, tá? Por isso você vai aprender a controlar com o tempo. Então vai passando o lápis, sempre vai fazendo testes, tá? Faz um teste antes no papel, passa no papel o lápis, vê a tonalidade que você quer chegar, compara ela com a sua referência, tá? Que é sempre bacana, para você não sair passando grafite, escurecendo, e desenho também muito pálido não fica bom. Eu falo para vocês, quando eu estava iniciando, e é um problema que todo iniciante tem, é medo de escurecer o desenho. Então, aqui existem alguns pontos específicos no rosto da gente onde recebem mais luz. Você vai perceber e entender melhor isso quando você estiver fazendo os seus desenhos. Por exemplo, essa região da pálpebra superior, abaixo aqui da sobrancelha, ela é uma região que recebe luz, tá? É uma região mais, vamos dizer assim, com relevo mais alto. E toda a região do nosso rosto onde existe um relevozinho mais alto, ele vai receber luz. Por exemplo, a bochecha do rosto, a ponta do nariz, os lábios, a ponta do queixo. Isso vai ficar mais evidente quando eu terminar de fazer o desenho. Quando eu terminar também de escurecer aqui, já vai ficar bem evidente para vocês. Então, pessoal, eu já sombreei esse lado esquerdo dele aqui, onde recebe menos luz. Esse lado vai sair mais claro. Esse aqui tem uma parte ainda que é mais escura. É aquela questão que eu falei para vocês. Existem alguns pontos que recebem uma intensidade maior de luz, tá? Aqui eu tenho essa parte bem aqui, que não vai ficar tão nítido para vocês devido à qualidade, né, do vídeo. Mas essa parte aqui dele, ele tem uma parte funda no rosto que acaba sendo escura e vem diminuindo de acordo que ele se aproxima da fonte de luz. Então essa parte aqui vai ser um pouco mais escura e essa aqui vai ser clara. Nessa região a gente vai ter que fazer um degradê. Nessa região eu passei o 2B, tá? Por isso que tá um pouco mais escura. Como essa região ela é mais clara, para que eu não escureça tanto como aqui, eu tô passando o H, que é o mesmo lápis que eu fiz a base, só que com uma intensidade mais forte, tá? E assim você vai aprendendo a trabalhar com seus materiais aí. Por isso é importante você experimentar. Experimenta, testa antes num papel separado, tá?
E aqui para baixo, nessa região aqui de baixo também ainda tem um pouco de sombra e vai sumindo. Até mais ou menos a altura da boca e vai sumindo. Então é isso aí, pessoal. Num próximo vídeo eu venho mostrando como eu vou fazer os detalhes, como eu faço as luzes, tá? Volto com o rosto mais definido, mais escurecido, mais aperfeiçoado do que nesse momento, tá? Então fiquem todos com Deus, um abraço. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá? Quem ainda não curtiu, aproveita a oportunidade para curtir e para me ajudar no crescimento do canal também, tá? Abraço para todos, fiquem todos com Deus.